Paz, pessoal, estamos começando aí já em instantes, beleza? Só mais uns segundinhos aí, vamos lá. Pessoal, estamos começando em alguns instantes aí, tá? Só esperando o restante da galera entrar aí para a gente começar.
Pessoal, só mais uns minutinhos. Já estamos começando, tá? Só mais uns minutinhos. Catiele e Marquinhos estão entrando aí agora. Só mais uns minutinhos, tá? Pra gente começar. Pessoal, 8h15, sem falta, a gente começa, tá? Entrando, quem entrar, quem chegou, chegou, quem não chegou, vai pegar o bonde andando, beleza?
Então, pessoal, é isso aí, né? 8h15. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai pegar o bonde andando. Beleza? Então, queria saudar todo mundo aí que está online, está presente hoje na aula, tá? Saudar a irmã Evinha, tá aí. Saudar a missionária, saudar a Josi, pastor Geilton, Galaxy A5, é a Josi, Galaxy A5. Pastora Lucilei, Jonathan, irmã Sônia, Catiele, Marquinho, irmã Carla, pastor Roger, Ana Luísa, Galaxy A21A, Kelly prima da Raina, tá conectando aí, né? E Mari Ângela, também tá conectando. É um prazer ter vocês conosco novamente aqui nessa aula de hoje para aprender, né? E vocês estão vendo que hoje o cenário está inusitado, né? Eu estou aqui no estúdio da minha esposa porque a gente está de mudança, né? E aí a casa está uma bagunça, não tem nem lugar para sentar direito. Mas seja bem-vindo também, Tássio Cordeiro, que eu creio que é filho da missionária, irmão da Josi, né? Seja bem-vindo, Tássio. E a gente está mudando, né? Tá uma bagunça, estamos reparando esses móveis aqui atrás. Eu não faço um não, minha esposa. Então vamos começar, né? Sem delongas. Vocês estão me escutando bem? Quem está me escutando aí, dá um legalzinho aí para eu saber. Tá tudo certo? Beleza, Gil, tudo legal ali? Vinha, você está me escutando? Tá, né? Beleza. Tá. Então, show de bola, pessoal. Vamos começar. Quero pedir para pedir uma pessoa diferente hoje. Para a irmã Carla, não sei se eu já pedi já, para fazer uma oração pela gente. Pode ser, irmã? Deixa eu desmutar aqui. Vai aparecer para você e você aceitar. Então, pronto. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu tô um pouquinho rouca, eu tô gripada, mas eu vou orar sim, sem problema nenhum, tá? Beleza. Amém. Então, vamos lá, gente. Fecha os olhos. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em tua presença, Pai, nesta noite maravilhosa, para ouvir teu filho falar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir nossa mente, que o Senhor venha abrir nossos corações, que nós possamos sentir a Tua presença nessa noite, que esse curso venha realmente entrar em nossos corações, que cada um, Pai, esquece os problemas lá para fora e que venha, Papai, em nome de Jesus, ouvir Tua palavra e entender tudo aquilo que for necessário nessa noite. É isso que te pedimos e te glorificamos nessa noite em nome de Jesus e o teu filho conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Carla. Amém. Então, pessoal, estamos caminhando aí para a última aula, né, do nosso curso, né, de Gênesis, né? Talvez vou adiantar já, né? Talvez não seja a última aula, mas a gente está no final, né? Está no final. Então, para quem assistiu as outras 3 aulas passadas, né? Nós falamos, né? Desde lá de trás, né? Falamos da queda de Lúcifer, falamos da queda do homem, e viemos falando, né? E ressaltamos muitas coisas, né? Falamos da diferença dos Édens, né? Que inicialmente, eu creio que na concepção de todos nós, só existiu o Jardim do Éden, né? E o de Adão, né? E a gente provou na palavra que existiu o Jardim do Éden de Lúcifer, existiu o Jardim do Éden de Adão e também existe o Éden da eternidade, né? Tanto que a Bíblia fala lá que lá na frente vai ter a árvore da vida, também na eternidade e tal, né? E as nações vão se alimentar dela. E a gente também comentou a queda de Satanás passo a passo aqui, né? A questão do comércio de pedras que ele fez, né? Comércio de posições, né? Que Satanás ele não era como popularmente conhecido como ministro do louvor, né? Ele na verdade era um sacerdote porque ele possuía as pedras no peitoral dele. Nós falamos, né, da perda das pedras do peitoral, né? Que ele tinha todas as pedras menos 3, que era Jacinto, né? Jacinto, eu não lembro as outras duas, é muito difícil o nome. Mas ele perdeu a humildade, a mansidão e a simplicidade, né? Que representava as 3 pedras.
Então, e Jesus fala, né, eu sou manso, humilde, né, e simples, né? Jesus representando a completude, né, de todas as pedras. Então, a gente passou por isso, passamos por muitas coisas, passamos também fazendo uma revisão, como eu sempre faço aqui no começo, tá? Para quem está chegando, só para o pessoal se situar melhor. Falamos também do gap que existe entre o verso 1 e o verso 2, né? Do capítulo 1 de Gênesis, né? Que fala no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois nós vemos, e a terra era sem forma vazia, né? Nós vemos que o verbo é bará, né? Ela se tornou sem forma vazia. Ou seja, aconteceu um fato entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, né? Que nós tratamos aqui, que foi a queda de Lúcifer, né? Tratamos também que Deus, toda vez que Deus vai julgar a terra, ele julga com fogo ou com água, tá? Então, quando a gente vê a terra sem forma vazia no verso 2 de Gênesis, a terra tinha passado por um julgamento na época de Lúcifer. Por isso que Deus faz separação entre águas que estão em cima e águas que estão embaixo, né? Águas do abismo e águas dos céus, os fundamentos. E nós vemos também esse padrão também em Noé, quando a humanidade se torna altamente pecaminosa, Deus acaba com a humanidade e cria uma prole através de Noé, inicialmente, né? E depois nós vemos Sodoma e Gomorra, quando a iniquidade se manifesta, se multiplica, Deus pune com fogo. Nós vemos também lá na frente Deus falando, Pedro falando em 2 Pedro que a terra está entesourada para o fogo também, né, para o julgamento. Então nós vemos que Deus tem duas formas de julgar a terra, com fogo e com água, tá? E Deus prometeu que com água não seria mais, através do arco-íris. E vimos que a Terra ainda está sem forma vazia. Os cientistas comprovaram que o eixo da Terra está torto, né, atualmente, que Deus pegou esses lugares que onde houve a queda de Satanás, onde houve julgamento, que a Terra está deformada, Deus cobriu com águas, né? Por isso nós temos essa questão da Pangeia, dos continentes. Os continentes se separaram e Deus cobriu com água, aquilo tudo, tá? E nós vimos tudo isso passo a passo. Você que não viu, assista as aulas passadas, tá? Que se eu for comentar aqui vai dar mais de 2 horas só de revisão aqui. Então, hoje, a proposta de hoje é a gente passar por alguns versos de Gênesis, que eu tratei das principais pontos de conflito, né? E de dúvida, né? Então, hoje, o nosso objetivo aqui é passar por uma leitura mais rápida, mais branda, e eu explicar pontualmente alguns tópicos, né? Eu falei também de algo muito importante, que foi a tentação de Eva, né? Eva no Jardim do Éden, ela foi tentada no corpo, alma e espírito, né? Eu sempre explico essa divisão aqui, que fala em 1 Tessalonicenses 5, né? Só montar o microfone aqui, que pronto, já tem outro solto aqui também. Pronto. E eu sempre comento, né, que o homem é corpo, alma e espírito. Nós vamos ver hoje também isso aqui. Então, se prepare aí, pegue seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, tá bom? Para a gente anotar algumas coisas, para você sublinhar, seu café, para você ficar acordado. Meu energético já está aqui. Então, vamos lá para a aula de hoje, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês, inicialmente, aí, vocês anotem. Eu acho que em outra aula eu já havia falado isso, mas é bem interessante que vocês anotem aí. E talvez, ó, e outra coisa, a aula de hoje talvez seja bem curta, tá? Não espere uma aula longa, não. Nunca é muito longa, né? Mas hoje vai ser mais curta que o normal. São 8h23 da noite. Eu acho que até as 9 a gente já deve ter terminado. E aí, no final, a gente bate um papo aí e tal, beleza? Então, vamos lá. Anote aí no seu caderno que, inicialmente, em Gênesis, né? O capítulo 1 de Gênesis é o capítulo da criação, tá? Anote aí, capítulo da criação. E o capítulo 2 é o capítulo da formação. A cara do Benjamin. Ei, Benjamin. Ok? Criação e formação. Então, vamos abrir a Bíblia aí. Vocês vão caminhando comigo aí. Quero que vocês acompanhem a Bíblia de vocês também, tá? Então, Gênesis capítulo 1 aí. Vamos lá, vamos ver de onde eu vou partir aqui. Quem já viu já o comecinho, né? Vamos lá. Vamos começar aqui do verso 26, ok? Então, vamos lá. Gênesis 1. Deixa eu minimizar minha Bíblia para ver vocês aqui também. Verso 26. Se eu precisar, gente, eu vou utilizar o Paint aqui, tá? Para ensinar alguma coisa aqui que eu talvez julgue necessário. Eu vou usar o Paint aqui, eu aviso vocês aí, vocês dão uma olhada para a tela aqui também. Então, vamos lá, galera. Ó, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
tá? Então, quando Deus fala que façamos, não sei se você já parou para se perguntar, né? Se Deus é um, né? Parece uma questão bem elementar, mas tem pessoas que não sabem. Se Deus é um, por que ele se utilizou o verbo aqui, né, no plural, né? Façamos, tá? Façamos está se referindo à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando a Bíblia se refere a Deus aqui no início, se refere a Elohim, tá? O que é Elohim? Elohim é como se fosse deuses governantes, tá? Tem essa expressão, como se fosse Deus governante, se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falaram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E agora, no verso seguinte, o que fala aqui? No 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, o que nós temos que pensar aqui agora? A imagem de Deus o criou. Quem é o único homem na Trindade? Jesus Cristo. Então, quando está falando aqui, a imagem de Deus o criou, é a imagem do próprio Jesus Cristo, que estava sendo criado o homem. Lá em Colossenses fala que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. Então, quando se fala que está criando um homem à imagem, está criando um homem à imagem de Deus, Jesus, tá? Eles são um, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas a imagem de Cristo, tá? E na expressão do caráter, sim. Na expressão de Deus, sim. Na expressão de corpo, alma e espírito, sim. Mas a imagem e semelhança corpórea de Cristo Jesus, tá? Então, anote isso aí, se você julgar interessante. Vamos prosseguindo aqui. Ainda no 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. Homem, aqui, eu quero que você anote aí, que é engraçado que o autor de Gênesis, né? Creio que foi, acredito que foi Moisés, ele usa vários nomes diferentes, né? Verbos diferentes, palavras diferentes para falar sobre o homem, tá? E aqui, quando fala criou Deus o homem, é Adam, tá? Então, anote aí, Adam, no verso 27. A-D-A-M. Adam. E o que quer dizer Adam? Quer dizer humanidade, tá? Significa Adão também, mas o significado é humanidade. Humanidade incluindo homens e mulheres, tá? Na sua totalidade. Então, esse homem aqui é Adam, de humanidade. E olha que interessante. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, por que eu pedi para vocês anotarem o capítulo 1 como o capítulo da formação, da criação, e depois o capítulo da formação? Aqui Deus estava fazendo um rascunho. Então, a mulher ela não foi tirada do homem, lá no verso 2, no capítulo 2, dentro do nome. Aqui ela já havia sido projetada dentro de Adão. Quando Deus fala, criarei o homem, é mais semelhança, esse Adam já envolve homem e mulher. Então, Deus estava fazendo um rascunho, um projeto de arquitetura. Aqui estou criando um homem e a mulher, eles vão se chamar Adão. Tá bom? Então, isso é muito interessante. Tanto que a palavra que é usada aqui, para homem, aqui, e outra coisa, aqui nós temos totalmente uma desconstrução da ideologia de gênero, né? Porque aqui fala, criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher. Quando cita homem e mulher, aqui se fala homem como macho e mulher como fêmea. Não está falando homem como indivíduo e mulher como... Não, aqui está macho e fêmea, tá? Então, essa construção social do... eu posso escolher o que eu sou, não. Isso aqui, não, pelo menos para a gente que serve ao Senhor, não existe. Tá? Então, é macho e fêmea que foram criados. Então, anote aí, esse homem e mulher que vem aqui depois de Deus o criou, né? Ponto e vírgula, homem e mulher os criou. É homem, significado macho, e mulher, fêmea. Se quiser anotar também a origem hebraica, é Zacar, tá? Zacar para homem, com Z, Z-A-K-A-R, e Quebá para mulher, tá? Q-E-B-A-H. Q de queijo, E de estrela, B de bola, A de alien e H de hotel. O A de alien foi full. Beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Pessoal, não sei se vocês já perceberam,
o homem era vegetariano aqui no começo, vegano, que vocês quiserem chamar aí, herbívoro. Ele não se alimentava de carne. Aqui está a prova, tá? Então, aqui, ó, no 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento, tá? Então, o homem que inicialmente ele era vegetariano, ele não era onívoro, né? Nós conhecemos hoje. Prosseguindo, aqui no 30, olhe também a natureza dos animais. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Ou seja, os animais também eram veganos. Vegano é engraçado, né? Eles também eram vegetarianos, herbívoros, tá? Então ninguém comia carne. Começou-se a comer carne depois da queda, com sacrifícios. Tá? Então os animais também eram herbívoros. Então, prosseguindo. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Perceba, uma coisa simples, mas muito interessante. A contagem de Deus dos dias é diferente da nossa. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, para nós é manhã, tarde, noite, um dia. Para Deus é tarde e manhã. A contagem é a partir da tarde. Ok? Verso 2. Assim, pois, foram acabados, tanto que na contagem, quando Jesus morre, tem um segredo aí, mas depois eu falo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, tá? Quando fala seu exército, é as estrelas. E aqui também dá a entender, quando fala céus, é todo o universo, tá bom? Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Nós sabemos que Deus não descansa, tá? Então, o significado aqui é que ele cessou de fazer sua obra. Mas perceba que ainda no 7º dia, Deus trabalhou. Vou ler novamente. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Tá? Então, Deus trabalhou ainda no dia 7º. E o verso 3, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Tá? E aqui, gente, é muito interessante, que eu havia falado já isso na classe do pessoal que fez o curso comigo de João, a questão da santificação. Santificação não está ligado a mim, tá? Eu devo andar em santidade, eu devo cada dia mais me purificar diante de Deus, mas a santificação, ela ocorreu na cruz do Calvário. Tanto que Jesus fala, quando ele está prestes a morrer em João, eu me santifico a mim mesmo, pelos meus discípulos. O que Jesus estava falando? Que santificação tem a ver com sacrifício. Então, quando nós lemos aqui que Deus santificou nesse dia, não posso afirmar, né, com todas as letras, né, que não pode bater o martelo em tudo, mas a gente entende muito provavelmente o Cordeiro de Deus foi sacrificado aqui, nesse dia, quando Deus santificou esse dia 7º, porque o dia 7º está ligado a sacrifício, a santificação, tá? E o número 7 também, ele simboliza a completude das coisas. Então, o 7 acabado é o perfeito, ok? Vou anotar aí, gente, beleza? Deus abençoou o dia 7º, santificação tem a ver com sacrifício. E por isso que Deus descansou, também é uma revelação muito forte aqui, porque mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus nesse dia já havia santificado através da morte do seu filho, e por isso que ele descansou, porque ele sabia que seu filho ia remir toda a humanidade. Vamos lá, galera. Seguindo. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus, gênese, tá? Que vem na palavra gênesis, que quer dizer início, começo. Esta é a gênese, é o início dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E lembra, gente, ó, o verso, capítulo 2, agora nós vamos começar a parte da formação agora. Não havia, verso 5, ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Ou seja, Deus criou no papel, mas ainda não tinha executado o plano. Ok? Então, vamos lá. Verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu acho engraçado que as pessoas acham que Deus pegou, né, e eu também achava, né, quando eu falo as pessoas, é porque, né, antes eu também achava isso, que Deus pegou do pó da terra e criou o homem, né? Mas perceba no verso 6, o que fala. Mas uma neblina
subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ou seja, água com terra é argila. Então Deus fez Adão um boneco de argila. Era um bonecão. Deus montou Adão com orelha e tal. Não era apenas um pó, era um boneco de argila, né? Por isso que nós somos um vaso na mão do olheiro, né? Essa analogia. Então, aqui, gente, para quem participou da turma de João vai saber. Eu peço paciência, que eu preciso explicar aqui. Tem muita gente aqui que não aprendeu isso ainda, que Marquinhos e Catiele, que eles estão com a cara aqui de saturado já de saber isso. Mas eu preciso explicar para o pessoal isso aqui. Quando fala aqui, gente, no verso 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou. Então, vamos interpretar esse verso 7. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que nós entendemos aqui que foi formado? O corpo do homem foi formado, ok? Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui foi dado o espírito do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Tá? E nós acreditamos nessa doutrina, né, da tricotomia, o homem tripartido. Então, o que fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que Deus abençoe o homem no seu corpo, alma e espírito. Então, se você quiser anotar aí nesse verso 7, a referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai ser muito útil para você, porque as pessoas têm muita dúvida. Eu sou uma alma, eu sou um corpo, eu sou um espírito, o que eu sou, de fato, tal. E eu sempre explico isso aqui incansavelmente, porque você entendendo isso aqui fica muito mais fácil você exercitar a sua fé, tá? Então, formou Deus o homem do pó da terra, corpo. Assoprou-lhe o espírito. Assoprou o espírito de vida, o espírito. E o homem se tornou alma vivente. Então, o que me faz entender isso? Me faz entender que eu sou uma alma vivente, que possuo um corpo físico, que é o meu corpo, esse que foi formado do pó da terra, para interagir com esse mundo aqui, o qual eu vivo, tá? Com essa parede, com tudo aqui. E meu corpo espiritual, que é onde eu interajo nas regiões espirituais. Então, você é um plural esquisito, né? Você é dois, tá? Então, você é um corpo e um espírito, tá? Então, você usa o corpo para interagir com esse mundo e você usa o espírito. Por isso que Jesus fala, vos assentei nas regiões celestiais. Você acha que você está sentado lá fisicamente? Não, você está em espírito. Inclusive, eu vejo muitos pastores, né, quando oram de libertação, falando que está aprisionado, tal. Você está aprisionado aonde? Você está aprisionado na região espiritual. Você não está aprisionado no mundo físico. Então, você tem dois corpos, ok? Você tem um corpo físico para interagir com o mundo físico e um corpo espiritual. Eu não vou entrar muito, por enquanto eu vou falar somente isso, tá? Então, vamos lá. Corpo no espírito. Vamos lá, verso 8, pessoal. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também árvore da vida no meio do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba o quão Deus é misericordioso. No verso 4, ele fala que, no verso 5, que ainda não havia homem para lavrar a terra. Só que o próprio Deus é que planta o jardim. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que o trabalhar é castigo, né? Igual a Bíblia fala que depois que o homem caiu, o trabalho se tornou castigo. Mas a doutrina de Deus, desde o início, sempre foi presentear seus filhos. A Bíblia fala que se nós somos maus pais, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagine Deus, que é o nosso pai. Então, o que eu entendo aqui? Vamos ver aqui. Do solo fez o Senhor. Tá? E eu lembro de um verso aqui, né, de Provérbios 10:22, que fala o quê? Que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo os dores. Então, quando nós corremos atrás do trabalho, atrás de dinheiro, atrás de coisas, através das nossas vidas, sem pedir a Deus primeiro, nós temos dores acrescentadas. Mas quando nós pedimos a Deus, e quando a natureza de Deus se manifesta com a natureza doadora, nós recebemos de Deus isso de uma forma sem dores. Por isso que a Bíblia fala, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E olha, agora algo muito, muito interessante. Eu quero que você preste muita atenção. Deus faz um homem, Deus o coloca no jardim do Éden e tudo. E perceba, venha comigo no capítulo 1. Vamos ler aqui. No capítulo 1, a partir do 22 aqui. Vamos lá. E Deus, tá? 24, verso 24. E disse também Deus. Verso 25. E fez Deus. E verso 26. Também disse Deus. 27. Criou Deus.
e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, Deus. Nós vemos Deus, 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 a palavra Deus no capítulo 1. E quando nós vamos agora para o capítulo 2, o que nós vemos aqui? A partir do verso 4. Quando a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não ambiental, depois o Senhor Deus, o Senhor. O que isso implica? Qual é a diferença entre ter Deus no primeiro e ter Senhor no segundo? Porque tudo, a partir do momento que Deus cria, ele deixa de ser Deus, ele começa a ser Senhor daquilo que ele cria. Então, o homem, quando ele começa a buscar os seus próprios meios, e não, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, acho que todo mundo já ouviu isso em casa. Enquanto você morar na minha casa, você vai comer do meu jeito, você vai dormir do meu jeito, você vai ficar aqui em casa do meu jeito, você não tem o que querer. Por que isso? Porque provisão importa submissão. Então, se alguém te paga, te banca, você tem que ser submisso a essa pessoa, ainda que indiretamente. Me fala aí, quando você vai num restaurante, a pessoa fala assim, eu vou pagar para você um prato. Você escolhe o prato ou não? Falei. Você não escolhe, geralmente. Você come o que ela botar, né? Igual a Bíblia fala, se você está devendo a alguém, se liberta logo dessa pessoa, você está sob o jugo dela. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? É que Deus sempre quis provisionar o homem. Deus sempre quis que o homem não trabalhasse nesse ponto da labuta, de conseguir suas próprias coisas. Deus sempre quis abençoar o homem. A partir do momento que o homem deseja sair das águas de Deus, Deus deixa de ser seu Senhor e vira apenas Deus para o homem. Deu para entender? Isso é muito forte, gente, é muito forte, porque é Senhor, 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 é porque ele é Senhor daquilo que ele dá, daquilo que ele provisiona. Vamos lá, galera, prosseguindo. Estou lento, mas está forte. Não havia ainda. 7. Vamos lá, prosseguindo, plantou 9. Tá, vamos para o 9 novamente. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, que diacho é essa árvore da vida e que diacho é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso faz uma confusão na cabeça de todo mundo. Vamos esclarecer hoje aqui, tá? O que simboliza essa árvore da vida? A árvore da vida simboliza a eternidade. Quem assistiu as 2 aulas passadas também, aprendeu que a misericórdia de Deus foi muito grande com Adão. Por quê? O que nós vimos antes como uma punição, agora se torna amor, agora se torna misericórdia. Eu vou voltar um pouquinho, só para que quem chegou hoje possa entender. Isso vai achar que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, tá? Mas preste atenção. Lá no Salmos 8, em Hebreus também, a palavra vai nos dizer que nós, homens, fomos feitos um pouco menor do que os anjos. E lá em Hebreus vai ser esclarecido isso de uma melhor forma. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus, pelo seu sofrimento da morte e tal, fala que foi um pouco menor do que os anjos na sua existência terrena. E o que sujeitou ele a essa inferioridade existencial foi a morte. Por quê? Né? Porque os anjos eles têm uma natureza eterna. Então, o que é um anjo? Um anjo é um espírito com alma. Por que é um espírito com alma? Porque ele é um espírito, né? A Bíblia fala que eles são espíritos ministradores, né? E a alma, o que simboliza a alma? A alma simboliza a personalidade, vontades, emoções. Então, ele é um espírito que tem uma alma, que tem personalidade, emoção e tem capacidade de pecar, assim como os anjos caídos pecaram. E nós, homens, o que somos? Acabamos de ver, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, inicialmente, o homem ele não foi feito para morrer, ele foi feito um ser imortal, desde que comesse da árvore da vida. O que mantém a eternidade do homem, assim como fala em Apocalipse 22, é comer dessa árvore da vida, do fruto. Então, perceba, se o homem... antes eu tenho que falar algo, na verdade. Os anjos caídos, por que eles não tiveram oportunidade de redenção? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus não morreu pelos anjos caídos? Por que Jesus não morreu por Lúcifer? Você já parou para pensar isso? Por quê? Vou te falar. Porque eles pecaram em um estado eterno. Então, já que eles têm essa natureza celestial e eterna, ao contrário do homem, que precisa dessa manutenção, eles pecaram em um estado eterno. Então, Cristo não pôde morrer pelo pecado deles, porque o pecado deles ecoa pela eternidade. Já o homem não. O homem pecou e foi expulso do jardim do Éden, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai ver isso. E agora imagine, se o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal e depois come da árvore da vida.
nós seríamos comparados aos anjos, nós pecaríamos pela eternidade toda e não haveria como Cristo fazer um sacrifício para nos redimir. Então, quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, a Bíblia fala aqui, né, que para que ele não coma da árvore e viva eternamente. Então, nós seríamos eternos pecadores sem a possibilidade de remissão. Então, o que antes nós achávamos que era punição, agora nós encaramos como misericórdia, tá bom? Então, o que simboliza essa árvore da vida? Anote aí. Significa eternidade, tá? Vida eterna. Prolongação dos dias, eternidade. Anote umas referências que ela aparece para você esclarecer isso, para não ficar só nas minhas palavras. Ela aparece em Apocalipse 22:14. Ela aparece também em Apocalipse 22:2. E eu vou ler aqui rapidamente para que vocês possam entender. Ó. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, tá? Ou seja, tem direito a viver eternamente e possam entrar na cidade celestial pelas portas. 22:2, o que diz? No meio da sua praça, tá? Na praça da Nova Jerusalém, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações, tá? Então, não somente o fruto perpetua a vida, como também cura as enfermidades das nações. Essa árvore é poderosíssima. Por isso que nós temos aqui, tudo que temos na terra, eu já falei isso também algumas vezes, é uma imagem do que tem nos céus. Então, se temos uma árvore com 12 frutos, temos um ano com 12 meses. Se temos 12 anciãos da velha aliança, 12 anciãos da nova aliança, temos 24 anciãos, nós também temos 12 horas da parte do dia, 12 horas, 24 horas. Eu até brinco aqui que, se você quiser ser ouvido, ore no trocar de hora, tá? Então, tá dando agora aqui 8h47, ore 8h59, vai trocar o turno do ancião para levar a oração, vai ser agraciado, mas só brincadeira. Então, vamos lá, galera. Prosseguindo, eu não sei fazer piada. Do bem e do mal. Árvore do conhecimento do bem e do mal. O que simboliza, então, gente? Agora, quem já explicou o que é a árvore da vida, o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela é a árvore que deu ao homem a capacidade dele interpretar os fatos a partir de si mesmo. Perceba que Satanás fala para Deus o seguinte, para Eva o seguinte: a partir do momento que você comer isso, você se tornará como Deus. Então, o que aconteceu com o homem? As escamas dos seus olhos caíram e o homem começou a interpretar os fatos a partir do seu próprio conhecimento, a partir de si mesmo. Em outras palavras, o homem virou Deus de si mesmo. Deixou o senhorio, que nós vimos no capítulo 2, o Senhor, e se tornou Senhor de si mesmo. E aqui nós vemos agora o homem começando a criar cultura, entretenimento, medicina e tal, fontes que são desagregadas de Deus. Tá? Então, o homem cria o conhecimento a partir de si mesmo, a filosofia, tá? E outras religiões, e blá, blá, blá. Então, o que acontece? Então, em suma, o homem se torna Deus de si mesmo, tá? Deus com D minúsculo, pelo amor de Deus. Deus de si mesmo e produz conhecimento a partir de si mesmo, tá? Então, o homem começa a conhecer o bem e o mal, e aí acontece isso com o homem, esse fato com o homem. Ok? Anote aí, então. Beleza? Então, vamos lá. Verso 10. E tanto, gente, é só mais um comentário, tanto que Paulo refuta, né, essa questão da sabedoria, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Tá? A pregação do evangelho é loucura, porque os homens estão em um sistema onde tudo parece muito lógico, normal. Eu olho aquelas grifes, às vezes eu vejo aqueles desfiles da Victoria's Secret, de coisa, nunca assisto, né, mas eu vejo, às vezes, propaganda, e aquilo é uma loucura. Eu vi um dia desse aí, uma mulher leiloando não sei quantos potinhos com fezes dela, o pessoal pagando milhões ali. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo, né? Já era, assim, mas hoje em dia o negócio está mais feio ainda. Então, assim, tudo que se origina do homem parece ser correto, né? A Bíblia fala que os caminhos do coração parecem ser corretos a certo ponto, né? Mas o coração é totalmente enganoso. Então, o homem começa a produzir coisas, né? E são coisas totalmente contrárias à lógica de Deus. Então, vamos lá, galera, prosseguindo aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom.
também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Lembra dessa semelhança de Lúcifer? O que Lúcifer era? Guardião. E aqui, o que Deus faz com o homem? Bota para guardar também o jardim do Éden. Prosseguindo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gente, sublinha esse versículo aí, bota uma seta, bota não sei o que você quer fazer aí, sublinha e deixa bem destacado isso aí. O 16. E só uma explicação aqui também. Deus fala, né, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eu expliquei isso também algumas vezes, que a morte, ela não acontece instantaneamente. Tanto que Adão e Eva comem e, aparentemente, não acontece nada. Então, assim, a morte ela é gradual, tá? A morte acontece primeiro no espírito. Então, os homens que não aceitaram Jesus ainda, eles são caídos. Homens, quando eu digo, é a humanidade, homens e mulheres que não aceitaram Jesus ainda, eles são caídos. Por quê? Porque o seu espírito está caído dentro deles, tá? É igual também quando ocorre um cristão que se desvia, né? E aí ocorre a morte espiritual. Então, a morte ela ocorre primeiro no espírito, para depois ela ocorrer na alma e no corpo, finalmente no corpo, ok? Então, a morte é gradual. Então, vamos lá. Formação da mulher. Aí, mulherada, chegou em vocês, hein? Vamos lá, verso 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Olha só, gente, ó, auxiliadora, hein? A mulher aqui, ó, significa ajuda, socorro do hebraico, aquela que ajuda. Mas, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que eu entendo, gente, quando eu leio isso aqui? Que Deus trouxe para o homem os animais e falou assim, ó, vê se tu acha uma fêmea para tu. E o homem procurou, deu nome para um, para outro, e viu que, cara, não, calma aí, essa aqui não é carne da minha carne, essa aqui não, realmente a natureza dela é diferente, eu não encontro um auxiliador para mim. Eu já procurei entre vários animais, já dei nome, mas não encontrei, porque Deus colocou dentro do homem esse desejo da família. E o homem também via os animais, cada um com seu par, né? E cadê a minha? Sou eu que não tenho par, né? Então, eu creio que foi isso. E, vamos lá. Então, e perceba, gente, que Deus já havia projetado a mulher, tá? Como eu falei no capítulo 1, a mulher já havia sido projetada, estava dentro do homem. E só o homem que não sabia disso. Então, vamos lá. Deu nome a todos os animais, tal. 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Gente, eu já expliquei isso aqui também no curso de João. Quem fez o curso de João tá bem nessa aula de hoje. Quando fala que adormeceu, é o seguinte, a Bíblia sempre, quando se refere ao justo, a Bíblia nunca fala que o justo morre, o justo adormece. Lázaro adormeceu, não sei quem adormeceu, não sei quem adormeceu. Por que o justo não pode morrer? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se você foi redimido por Cristo Jesus, você foi comprado, você passou da morte para a vida. Não há mais morte para você, apenas um sono e uma expectativa do paraíso, do futuro, da glória. Então, o que aconteceu? Adão morreu. Foi usado um eufemismo aqui, né? Sono, tá? Mas Adão morreu. E a gente pode, comparando como Adão, o primeiro Adão e Cristo, o último Adão, a gente pode entender, né? Isso, ainda que na Bíblia não fale igual eu falo, né? A gente pode conjecturar isso, que Adão esteve morto por 3 dias, assim como Cristo. E houve a cirurgia em Adão. E por que Deus tirou a costela de Adão? Cara, isso aqui é tremendo. E hoje eu estava pesquisando isso no YouTube, e eu falei, cara, por que foi a costela? E eu vi um geneticista falando, um cientista de geneticista falando que dentro da costela existe a medula óssea vermelha,
que onde é possível você criar um clone, onde é possível você criar igual hoje tem se criado orelhas, tem se criado órgãos através disso, por causa dessa informação que existe dentro da medula da costela, que é a medula óssea vermelha. Ou seja, Deus foi o primeiro cirurgião e fez o primeiro clone que existiu, tirou a mulher de dentro do homem. Isso é muito tremendo. Então, vamos lá. E outra coisa também, gente, é algo muito tremendo aqui, porque a Bíblia nos conta isso, né? Que Adão é o primeiro Adão, obviamente, e Cristo é o último Adão. Não existe um terceiro, não existe. Não, Jesus não é o segundo Adão, Jesus é o último Adão. Por isso que eu sempre explico também que a questão de ser morno na igreja, né? Na igreja não, né? No seu relacionamento com Deus, não existe porque você está no primeiro Adão ou você está no último. Então, o que aconteceu com o primeiro Adão foi tirado Eva do seu lado, tá? Evinha ficou feliz agora ali, ó. Foi tirado Eva do seu lado. E em Jesus, o que aconteceu? Foi tirado a igreja do seu lado. Por quê? Quando se furou Jesus Cristo no seu lado, saiu água e sangue. E preste atenção, qual é a única instituição na Terra que possui água e sangue? Agora, né, parafraseando, água representa a vida espiritual. Por isso que a Bíblia fala, se interviu, fluirão um rio de água viva, derramarei água sobre o sedento. E sangue somos nós. Então, a única instituição na Terra que possui natureza espiritual e carnal é a igreja. Então, a partir daquele momento que Jesus estava sendo furado do lado, estava nascendo a sua igreja, a sua esposa, assim como em Adão. Quando Deus pega Adão, fura o lado, está nascendo ali também, arranca a sua costela, está nascendo Eva. E a semelhança de Jesus, Adão acorda e encontra sua esposa do seu lado. E Jesus está morto por 3 dias, acorda e encontra uma igreja estabelecida na casa. Tanto que ele vai lá visitar o pessoal reunido. Então, existe esse paralelo entre os dois Adões, tá bom? Cristo, o último Adão. Isso é muito tremendo. E existe também um fato aqui muito interessante, para a gente terminar essa fala sobre Adão e Eva, que é a abreviação do nome homem, em hebraico, que é muitas vezes abreviado, né, é Yod, tá? Yod, Y-O-D, que quer dizer mão. E a abreviação de mulher, no hebraico, né, é H-E-I, rei. E Yod significa mão, porque toda palavra hebraica, ainda que seja uma palavra, ela se simboliza, igual a minha conexão, né, que nós abrimos, eu e a Raina, significa Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, mas ela significa também selo divino no ser humano e significa também força do touro. Então, tudo existe na simbologia. Então, Yod representa mão e mulher, Ei, significa furo, ok? Então, quando Deus une o homem e a mulher, o que Deus está tentando falar aqui? Que o homem das mãos furadas está trabalhando dentro do relacionamento matrimonial. A partir do momento que você se une com sua esposa e vocês têm um casamento que é da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, o homem das mãos furadas, Jesus, está trabalhando dentro do seu relacionamento. Tá? Isso é muito forte. Então, vamos lá, gente, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Deus tira a costela de Adão, forma a mulher, só que trouxe no hebraico quer dizer para dentro, quer dizer colocar dentro. Então, o que aconteceu? Deus tira a mulher de dentro do homem, que já havia sido projetada lá no primeiro capítulo, e depois ele traz ao homem. Traz ao homem de que forma? Através da relação sexual. Então, quando há relação sexual entre homem e mulher, o homem exclama no próximo verso. O que o homem fala aqui? E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, ok? A costela e carne da minha carne. Não havia como ser da mesma carne se não houvesse uma relação sexual que unisse os dois. Tá? Então, por isso que tem muito essa doutrina no encontro, né? Que quando você se deita com alguém, você se une os corpos, né? E graças a Deus existem figuras para que você não se case, tá? Existe a figura da fornicação antes do casamento e a do adultério depois do casamento, para você não permanecer casado com essas pessoas. Vai ser um assunto para outro dia. Então, vamos lá, gente. Então, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui é isso mesmo, aqui está certo. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos lá, gente, a queda do homem. A gente vai parar aqui no verso 3, tá? Vou explicar aqui. Por isso que eu falei para vocês tomarem, sublinharem aquele verso que fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos lá.
Verso 3, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Gente, por favor, entenda de uma vez por todas. A serpente não falava. O que aconteceu aqui? Satanás estava usando o corpo da serpente. Entenda uma coisa, um espírito, ele não pode andar nesse mundo se ele não estiver em um corpo. Ele está ilegal nesse mundo que nós vivemos se ele não estiver em um corpo. Então, até perceba, né? Até o Espírito de Deus habita em nós. Quando as pessoas demoniam, o Espírito entra no corpo e fala através ali, no centro de Umbanda, não sei o quê. O Espírito não fala, assim, ele entra no corpo de alguém e fala. Por isso lá que, o que aconteceu com o endemoniado gadareno? Os espíritos falam, né, os demônios, né? Não me mandes para o abismo, por favor, antes do tempo e tal, me mande para os porcos. Porque esses espíritos, quando não encontram um lugar para eles ficarem, eles vão para um lugar árido. Que também, eu não sei se eu explico, falo ou não falo. Não, vou falar hoje não. E eles vão para um lugar árido, tá? Então, o que esses espíritos procuram? Procuram corpos. Por isso que esses espíritos se projetaram na água, porque já que eles quando são expulsos, ficam em lugares áridos, eles procuram lugares frescos, tá? Então, eles se precipitaram, aquela manada se precipitou dali de cima para que encontrasse refúgio no abismo das águas, onde é mais gelado. Por isso que eles se jogaram mais um assunto para outro dia também, tá? Então, o que eu quero que você entenda é que um espírito na Terra, ele precisa ocupar um corpo para que esteja legal, tá? Então, vamos lá. Então, Satanás utilizou o corpo da serpente. Serpente não andava, serpente não falava. Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Calma aí, gente. Agora sim. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Vou voltar aqui para você. Olha o que Eva fala. Eva fala: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu vou até abrir o pente aqui, rapidamente aqui, só para... Vamos lá aqui, editar 3D, novo, criando projeto, vamos lá, compartilhar com vocês minha tela. Share screen. E aí, pessoal, estão vendo aí? Carla, dá um legal que a única pessoa que eu estou vendo aqui agora é a Carla. Se está vendo minha tela, dá um legal, por favor. Carla não me responde, deixa eu ver aqui. Catiele, Marquinhos, vocês estão vendo minha tela? Beleza, tranquilo. Geilton deu legal ali também. Então, vamos lá aqui. Ficou muito pro canto, calma aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Acho que esse aqui fica bom. Gente, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma outra árvore. Vida, bem e mal. Que é a árvore do conhecimento, tá? Então, vamos lá. O Budoguinho falou que estou. Valeu, Budog. Então, vamos lá, gente. Vamos para a leitura, então. Verso... Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Gente, vamos lá comigo para o verso 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, essas duas árvores se encontravam no mesmo perímetro. Havia a árvore aqui no meio e havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei se ela estava à esquerda ou à direita. Vamos ler agora aqui o 16, ainda, capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia
e que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Eva fala que Deus falou que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim. Só que Deus fala que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que Eva sabia que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore do meio do jardim? E agora? Agora eu vou falar para vocês a moral da história. Por que Eva enxergou essa árvore? Porque tudo que você mais deseja vira o centro da sua vida. Tudo aquilo que você mais persegue loucamente, cegamente, vira o centro da sua vida. Havia duas árvores. Poderia ser a árvore da vida ou poderia ser a árvore do bem e do mal. Eva estava tão persuadida a pecar, Eva já estava tão caída no momento que ela foi comer o fruto, que ela só enxergava a árvore do conhecimento do bem e do mal como a árvore do meio do jardim. Ela poderia muito bem comer da árvore da vida, que simboliza Jesus Cristo, mas ela preferiu o pecado, conhecimento das coisas do mundo. Então, aquilo que você mais deseja na sua vida, vira o centro da sua vida, tá? Glória a Deus, gente. Foi quase uma pregação. Então, já vem comer, ainda tem mais uma moral nessa história. Olha só o que acontece. O que a palavra nos diz aqui em Provérbios 22, 14? Cova profunda. Anote aí, gente. Em Gênesis, capítulo 3, verso 2. Anote aí, Provérbios 22, 14. Provérbios 22, 14. Eu vou ler para vocês. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Deixa eu só descompartilhar minha tela aqui. Gente, rapidinho. Ai, como é que eu faço isso? Pause sharing. Pronto. Vamos abrir todo mundo de volta aqui. Então, gente, o que eu... Ai, meu Deus, como é que abre aqui hoje? Rapidinho, gente. Só abrir aqui. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, vocês estão me vendo, gente? Então, né? Minha tela fechou? Tá compartilhada ainda ou não? Tá mais compartilhado não, né? Beleza. Pronto. Aí, pronto. Voltou. Então, pessoal, o que eu entendo com isso, tá? Que eu vou ler novamente aqui, que agora me perdi. Quando viram, respondeu-lhe... Tá. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. O que eu percebo, gente? Que o problema não é a queda. O problema é o que se faz antes da queda. Perceba que é o próprio Deus que entrega o homem à mulher estranha. Perceba que não é a atitude do homem. Então, Eva, quando foi tentada, nós explicamos que a Eva, né, foi tentada em corpo, alma e espírito, né, que o fruto era agradável aos olhos para se comer, foi tentada no corpo. Ele era, vamos ler aqui, que é melhor, e viu, vamos lá, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, seja, paladar, tá, o corpo, agradável aos olhos, ela desejou isso na alma, e a árvore desejava para dar entendimento no espírito, tá? Então, Eva foi tentada nesses 3 níveis, e Eva, quando foi tentada, isso desceu para o coração de Eva. Então, Eva já estava caído muito antes de comer o fruto. O pecado só foi a consequência do que já havia no coração dela. Por isso que a Bíblia fala que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por isso que Jesus fala, se você pensar no seu pensamento com uma intenção impura a respeito de uma mulher, se você amaldiçoar seu irmão no seu coração, como raca, não sei o quê, tal, você já é réu do fogo do inferno. Ok? Porque a consequência ela é posterior. O pecado ele acontece internamente. Então, Eva já estava caindo muito antes mesmo de comer o fruto. Beleza? Então, gente, prosseguindo. Quem quiser anotar aí, anote aí. Carla falou, não estou ouvindo. Já está me ouvindo, Carla? Carla? Não sei, acho que ela não está me ouvindo. Tá. Carla? Vamos prosseguindo, gente. Então, vamos lá, galera. Já estamos terminando a aula. 7. Abriram-se... Não, gente, calma aí, é o 4. Estou pulando aqui. Tá. Então, a serpente disse à mulher, certo que não morrereis. Né? Como eu falei, instantaneamente não morreu.
Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos. E como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Percebam, como Deus, tá? Serão legal, estão me ouvindo. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava os olhos e desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao seu marido, tá? Gente, quem quiser ver a tentação da mulher, eu expliquei isso na aula passada ou retrasada, só assistir, tá lá no nosso canal do YouTube e também tá no grupo. 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui, perceba, o primeiro relato do homem ouvindo audivelmente a voz de Deus, tá? Dentro do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Tá? Então, o que aconteceu? O homem se escondeu de Deus, porque ele estava com vergonha de si mesmo, percebeu que estava nu, e Deus fala, onde estás? E eu expliquei isso também nas outras aulas, que esse onde estás de Deus, nada mais é que a misericórdia, é o próprio Deus enviando o seu Filho. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. Então, o próprio Deus enviando o seu Filho atrás do homem, tá? Para o resgatar. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, Adão, sem vergonha, culpando a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, serpente me enganou, um passando para o outro. Foi fulano, não, foi ciclano. E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás por sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Gente, aqui eu vou terminar, tá? Então, só vou explicar isso aqui rapidamente. Então, perceba a pena que Deus inflige à serpente inicialmente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Por quê? Porque a serpente permitiu que Satanás usasse o corpo dela, tá? E agora, essa segunda parte B do versículo não é mais uma pena à serpente, é uma pena imputada a Satanás. Perceba. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Eu te pergunto, o que o homem é? Pó da terra. Então, foi imputado uma pena a Satanás, que você vai se alimentar do rastro dos homens, do pecado dos homens, do pó da terra, porque os homens são pó. E essa própria inimizade que existe entre o homem e Satanás foi o próprio Deus que delegou através, né, de uma punição. E aqui a punição tal, vamos lá, 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, tá? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, falando de Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Tá? E Adão disse, visto que te atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Tá, o resto tal. Então, gente, o que a gente viu aqui no final, que Adão, né, quem comeu do fruto foi Eva, inicialmente deu ao homem, mas a sentença, o juízo, começa por Adão, eu digo assim, que começa por Adão, mas recai com mais peso sobre Adão, porque Adão era o sacerdote da casa, tá? Era o sacerdote do Éden, Éden significa terra, então a terra ficou amaldiçoada, a mulher teve dupla parto, um monte de coisa, tá? Então, essas foram consequências da queda. E, gente, vamos terminar aqui, 9h14, começamos às 9h15, foi 1 hora certinho, beleza? Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algo que não foi esclarecido? Algum versículo que não foi pego? Está aberto aí, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, fica à vontade aí. Deu para compreender o conteúdo? Ficou algum ponto sem esclarecimento? Ó, o Tássio. Tássio, acho que quer falar alguma coisa. Pode falar, entendi. Tá? Achei bacana demais. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, meu velho. E o notebook tá barulho assim enorme aqui. A repreender tá muito alto. Posso aumentar um pouquinho aqui?
Pode falar, Tássio, agora. Achei muito bacana. Participando, a primeira vez que eu participando, né? Não sei hoje. Às vezes me mandou um vídeo ontem sobre a criação, uma aula que eu achei muito legal. Pô, participou com muito edificante, velho. Aí você falou aí sobre o pecado de Eva. Achei muito interessante. Você não estava pensando sobre isso. É interessante assim como Deus ele fala que Jesus ele se humilhou, né? A ponto de morrer na cruz. A ponto de virar homem, né? Como servo, assim, um papel de servo, morrer com morte de cruz. Acaba que, assim, muitas vezes, eu vi várias vezes, pessoas falando que Jesus, ele venceu porque venceu o diabo, né? Eu estava pensando, cara, eu acho que isso não está nesse esquisito, porque o diabo, ele sempre foi derrotado, desde o início. E Jesus, eu não tinha que vencer o diabo, mas eu não tinha necessidade de vencer o diabo. Então, tipo assim, para mim, ele venceu o diabo, aliás, ele venceu o pecado, e não o diabo, entendeu? E ele venceu porque ele foi humilde, né? Até o final. Tipo assim, em momento algum, ele quis ser igual a Deus. Como diz Paulo lá em Filipenses 2, né? Ele, pelo contrário, ele se humilhou a si mesmo, né? E, tipo assim, ao contrário de Eva, ela quis ser igual a Deus. O homem quis ser igual a Deus, né? Você está falando disso agora. Veio aqui na minha cabeça esse pensamento. Eva, ela quis ser igual a Deus. Você falou que antes de ela comer o ovo, comer o fruto, né? Ela pecou antes disso. Então o pecado veio antes dela comer o fruto. Então, foi tipo isso aí. Eu acho que foi isso aí. Ela quis ser igual a Deus. Né? A serpente falou: ó, é o seguinte, Eva. Se você comer fruto, você vai ser igual a Deus. Você é bem e o mal. E aí, cara, isso é fantástico, Zé. Muito Poxa, bom. E show você de vai bola. concordar comigo. Beleza, Eu meu acho velho, beleza. Tá bom, tá, eu entendi. Show de bola, meu velho. que falou. Valeu, meu velho. Obrigado aí, Tássio. É porque o seu Obrigado. áudio tava chiando um pouquinho, mas eu consegui compreender sobre Eva, sobre Jesus, sobre a simplicidade. Muito top, cara. Uhum. E é um prazer saber que você está gostando aí. A gente vai participar com a gente mais vezes, né? Com certeza. Muito top. Beleza, meu Bom, velho. vou desligar Valeu, aqui, tá? mas puxando pra caramba. Beleza, meu velho. Tamo junto aí. Prazer, hein? Dependeu. Beleza, pessoal. Show de bola. O Tássio falando, o Tássio está visitando a gente hoje aí, primeira vez dele. Ele é, se eu não me engano, a Josi, pode me corrigir aí, ele é irmão da Josi e filho da missionária, é isso, Josi? Ou não? Ixi, eu tô errado, então. Falei, Josi. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Vai aparecer aí. Você vai ter que apertar aí na tela o microfonezinho. Nós somos amigos, cara. Amigo? Ah, Nós pronto. somos amigos de infância praticamente. Ah, legal. É irmão, mesmo jeito. É irmão em Cristo. É isso aí, show de Já bola. eu tenho uma dúvida, mas é coisa rápida, é porque eu não estou achando a referência aqui. Mas é sobre, eu já ouvi dizer que Eva pecou, comeu do fruto por não saber que não poderia comer do fruto, porque quando Deus determinou, ela não tinha nascido ainda, ela não existia. Mas tem algum lugar aqui, eu não sei se é no capítulo 2 ou 3, que Deus falou com ela nitidamente que o fruto era proibido. E ela sabia, ela foi um pecado consciente, não foi? Só que Justamente. eu já ouvi várias referências de que ela pecou por não saber. Porque Não, quando Deus determinou, ela nem tinha nascido ainda, ela não tinha sido criada ainda. não, mas isso é totalmente. É que eu esqueci agora, eu estou tentando até procurar aqui, acho que em Hebreus fala, não lembro. É inadmissível, porque ela estava dentro de Adão e também ela replica essa fala, né? De falar, e Deus falou para não comer da árvore, ou seja, Adão, no mínimo, deveria ter informado para ela também. Não tem como basear essa tese aí infundada. Eu também já ouvi, já. Inclusive, eu já falei essa besteira uma vez e depois eu voltei atrás. É porque eu vi um pastor uma vez pregando sobre isso, só que eu na época, eu vi a referência, só que agora eu não estou achando, que era, Justamente, eu acho que era no também vi. capítulo 2 ou 3, não lembro Uhum. onde é que estava. Quer ver? Ah, No então eu 2, não tô, é no não tô 2:9. doida, então. Eu vou te mostrar aqui onde está.
2:9 fala, do solo fez o Senhor tal. 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim e tal, mas árvore... Mas ela mesma fala aqui, ó, no 3:2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Ela sabia. Isso, sabia mesmo. Sabia. Mas tem uma tese aí que diz que Eva estava grávida, né? Aí... também. Ela teve um desejo incontrolável, por isso que ela comeu o fruto, né? Ela estava com desejo. É muita heresia, viu, pessoal? Mas é brincadeira, tá? Beleza, Josi, tranquilo. Tem mais um questionamento? Tá. Não, era só isso mesmo. Tá bom, show de bola, beleza. Obrigado, tá, Josi, pela participação. Nada, mas... Valeu. Desculpa, fechei antes do microfone. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém tem mais uma dúvida, um questionamento? Missionária Edna? Ela tá apertando aqui. Pronto. Oi. Abriu? Oi, abriu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Sim. perfeitamente. Eu tenho uma enorme dúvida. Primeiro, assim, uma observação, que, segundo alguns pregadores também disseram que o primeiro pecado que Eva cometeu foi de acrescentar na palavra, que diz que nem nele toqueis, não comereis do fruto, e nem nele toqueis. Foi a primeira entrada que Satanás achou também. Isso são alguns pregadores, historiadores já falaram sobre esse assunto. Eu queria confirmar com você se isso é uma das verdades. A outra coisa é como que, se a cobra não falava, por que Eva nem sequer percebeu? Né? Porque os animais não falavam. Sim. E como que Eva não percebe que, né, que alguma coisa estava errada ali? Não é isso? Justamente. A outra pergunta é assim, é uma coisa bem complicada, que até hoje eu não consegui entender. Porque quando Eva pecou, tudo bem. Aí, quando acontece o nascimento de Caim e Abel, que acontece aquele assassinato, Caim e Abel que vai para outra cidade, lá ele coabita com outras mulheres. Então, havia já outras mulheres na Terra? Sim. É porque a Bíblia fala o seguinte, tem várias teses para isso, né? Mas acho que uma das teses mais pertinentes que tem é quando fala assim que Eva fala, alcancei do Senhor um varão. Então, só alcança algo quem está procurando alguma coisa. Então, dá a entender que ela teve filhas antes de alcançar um varão. Você só alcança aquilo que você busca. Então, ela estava atrás de um homem. E aí, o que acontece? Inclusive, tem aquela lenda das Amazonas, das Mulheres Maravilhas, da Mulher Maravilha, porque fala que existe uma cidade somente com mulheres. Era o que aconteceu, o que se entende que aconteceu, que as irmãs de Caim e Abel moravam na terra de Nod, ao norte, e Caim foi para lá, atrás das irmãs, onde ele coabitou, que todo mundo era parente na época, né? Não tinha muitos habitantes na terra, e ele coabitou com alguma das irmãs e veio sua descendência. Ah, entendi. Ok. Israel. Então, existiam já outras mulheres, né? Então, Isso, já existiam, provavelmente. Aí. Provavelmente sim. Israel. Ah, tá. Pode falar, Tássio. Okay. Para corroborar o que você falou aí, eu estava falando uma vez, o pregador, demonstrou como que no Jardim do Éden, assim, não existia formas de não ter filho, né? Caso anticonceptivos. Então, desde da criação até a queda, passaram séculos, talvez muito tempo passou ali. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que Deus criou o homem, tipo assim, hoje, daqui a uma semana ele caiu. Não foi isso. Foi séculos no jardim, muitos tempos ficaram ali. Aí, nesse tempo, nesse inteirinho, eram filhos, né? Filhas, no caso, várias filhas. Né? Só para pensar. Não, perfeito, é isso mesmo. Os fatos não ocorrem de uma hora para outra, né? Não ocorrem instantaneamente, né? Como a gente lê, são vários. E outra, Deus criou Eva e Adão à sua imagem e semelhança. Então, dizer que eles foram corrompidos no piscar de olhos é dizer que Deus criou eles com a inferioridade ligada a ele mesmo. Porque se Deus criou ele em imagem e semelhança, e ele foi persuadido tão facilmente pela serpente, é dizer que Deus é persuadido facilmente pela serpente. Então, eu não posso acreditar que Adão e Eva foram persuadidos tão facilmente. Foram anos, e acho que milhares de anos aí, né, que não dá para mensurar. Né? E foi muito trabalho, até também, no caso, para Satanás seduzir a serpente, para utilizar o corpo dela e tudo, né? E outra, que nem a missionária falou, para que Eva se comunicasse com a serpente. Eva deve ter estreado nisso. Que negócio é esse? Essa serpente falando? Nenhum animal fala, só essa serpente. O que está acontecendo? Igual a jumenta de Balaão, né? Que a gente vê, né, que é algo extraordinário também, né? O relato do animal falar também, né? Então, não é algo natural, né?
Então, acho que foi... E eu estou tentando procurar aqui, missionário, depois eu te falo. Mas eu lembro de ter visto também a questão de não tocar na árvore. O próprio Deus falou, mas eu não estou achando aqui. Mas depois eu te mando no grupo. Tá. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento? Está aberto aí para quem quiser falar? Se alguém quiser falar aí, está muito legal, está bem interessante as perguntas aí, o pessoal está bem legal. Israel, Pode falar, pai. a missionária Edna, quando você estava explicando para a missionária Edna, quando eu vou assim agregar mais alguma coisinha aí, quando o Senhor falou que ia multiplicar, ia dar dores para a mulher, é porque até aquele então a mulher teve parto e não tinha dor. Isso já está indicando também que ela teve a experiência do parto anteriormente. Tá entendendo? E outra coisa, quando ela fala assim, alcancei do Senhor um varão, é porque as tentativas que ela tinha tido só vinham mulheres. Quando nasceu Abel e quando nasceu Caim, todos os dois, quando nasceram, o verbo que tem antes do nascimento, segundo a Torá, nasceram irmãs gêmeas junto com todos os dois. Então, havia uma cidade separada só de mulheres. Quando Caim pecou e ele matou Abel, que ele ficou errante, ele foi pegar lá uma das mulheres que estavam lá nessa cidade, tá entendendo? E também no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Em nenhum momento aqui no texto está dizendo que não podia tocar. Está falando que não podia comer. Você está me entendendo? Está falando que podia comer. Na verdade, a Eva caiu com a entrada da serpente, foi porque a serpente jogou no coração dela o que ela tanto queria. Que a batalha aqui, na verdade, foi uma batalha em busca de conhecimento. Ela queria ser igual a Deus. Ela queria ser igual a Deus, com todo o conhecimento de Deus, entendeu? Então, quando ela comeu do fruto, ela se tornou senhora do conhecimento. Tanto é que ela convenceu Adão e ela convenceria qualquer homem na face da terra, porque ela, naquele momento ela era a senhora do conhecimento. Então, ela tinha um poder de persuasão muito terrível, muito incrível. E aí ela convenceu Adão. Mas Deus, depois, quando Deus mandou aqui as maldições aqui, aí Deus vai e fala assim, ó, teu desejo será para o teu marido. Deus, ele pegou e encerrou ela debaixo da regência do homem, porque senão ia ser tudo, entendeu? Inclusive a gente vê isso aí, né, quando Paulo orienta, né, que as mulheres tal não exerçam autoridade sobre os homens da igreja, né, não sei o que tal, por causa que a mulher caiu primeiro, né, tem toda uma... que a mulher é terrível, né, a mulher, gente, vocês são terríveis, quando vocês querem, bota os caras, né, eu falo com a Raina aqui, eu tenho que tomar cuidado o tempo todo, porque a mulher é brava, senão é um negócio terrível. Então, gente, tem mais alguém com questionamento, mais alguma coisa? Valeu, pai. Foi muito enriquecedor o que o senhor falou aí. Show de bola. Mais alguém, gente? Eu acho que não, né? Ou tem? Não tem não. Pessoal, então foi muito bom estar com vocês aí hoje, né? Aula bem proveitosa. Aí a gente sempre aprende alguma coisa também, né? A gente ensina e aprende também. E vamos fazer aquela foto lá. Todo mundo, quem puder abrir a câmera aí, beleza? Vamos fazer aquela fotinha lá para a gente postar no grupo da igreja. Beleza? Deixa eu achar o print screen aqui. E aí, galera, é o seguinte, só um avisozinho aqui antes da foto. Tem uns temas também bem delicados, tá? Que é sobre os gigantes, tal. O Geilton até tinha falado comigo, casamento das filhas dos homens com os filhos dos, né? Filhos de Deus com as filhas dos homens, tal. Existem muitas vertentes sobre isso aí, é muito complexo, eu não quis trazer para a aula de hoje. Mas eu vou dar uma estudada e analisada nessa possibilidade de trazer na próxima aula, porque a gente fazendo uma leitura corrida assim, às vezes a gente consegue explicar muita coisa também. Beleza? Então, vou analisar e talvez tenha uma próxima aula aí, mais umas duas. Beleza, pessoal? Então, vamos para a foto agora. No 3, hein?
1, 2, 3. Aí, galera, salve o número, pessoal. Deixa eu só confirmar que eu já vou mandar no zap aqui. Calma aí, não saiu não, rapidão. Vou mandar no zap aqui para ver se foi. Foi, beleza. Galera, obrigado aí por ficar até agora comigo aí, me aturar, me ouvir aí. Foi um prazer. Tamo junto. E quarta-feira, amanhã, todo mundo no culto, hein? Vai ser bênção. Abraço, galera. Valeu.